Boa noite, amados. Para quem não me conhece, eu sou o Juno. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês duas chaves bíblicas no versículo 1 de João 15, certo? Chaves bíblicas, elas servem para trazer para nós um entendimento melhor do assunto, entendeu? Por isso eu chamo de chave, porque ela abre o entendimento para o resto, para o contexto do versículo, e a gente tem uma compreensão mais profunda do assunto, entendeu? E João 15, como é bem conhecido da igreja, é aquela passagem que Jesus fala de si mesmo, comparando-se a uma videira, né? E com muita propriedade, né? Porque essa palavra videira, se você for procurar a raiz dela, o significado da raiz dessa palavra videira significa aquele que traz a vida, né? Aquele que dá a vida, videira, que dá a vida, traz a vida, mais ou menos por aí. E Jesus, ele nesse capítulo, ele fala que ele é essa videira, né? Fala de Deus como um agricultor e dele como uma videira. E fala também de nós, a igreja, como os ramos que está enxertado nele. E é muito interessante porque essa passagem bíblica, ela, às vezes, para quem está ouvindo, pode trazer um peso de condenação, né? E não é nada disso que está intrínseco nessa passagem bíblica. Não está falando de condenação. Então, vamos ler comigo e nós vamos aprender junto, com a graça, com o favor de Deus, através da revelação da palavra dele. Amém? Então, João 15, versículo 1, diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Eu estou usando a NVI aqui, mas em outras versões esse poda aí, ele fala limpa, né? E dentro desse versículo, na verdade, desses dois versículos, né, do primeiro e do segundo, tem duas chaves bíblicas aí. Então vamos entender. Muitas vezes nós ouvimos alguém pregar, dizer: olha, você, se tiver em pecado, Deus, que é o agricultor, vai cortar você, vai lançar no fogo para lhe queimar, tal e tal. E na verdade, essa passagem bíblica, ela tem uma mensagem muito linda, e não de condenação, não de pecado. Veja bem, vamos primeiro, vamos se contextualizar essa história. Jesus está se comparando a uma videira, né? Uma videira, para quem não sabe, é a árvore que produz uvas, também conhecido como parreira. E nós sabemos, árvore não, né? Eu falei árvore, mas a videira é uma trepadeira, ela não é uma árvore, ela é uma trepadeira. E que, se você pesquisar um pouco sobre o cultivo da uva, você vai aprender muito com isso. Você vai entender, na verdade, o que Jesus quis dizer. Ao contrário de outras trepadeiras, como a melancia e o melão, elas produzem o seu fruto lá no chão mesmo. O caso da uva, da videira, não. Se a videira fica lá no chão, as uvas os cachos de uvas iriam nascer, mas não iam crescer, porque eles precisam estar soltos. E a gravidade que faz o peso da uva puxar ela para baixo, e elas crescem, entendeu? Dá uvas bonitas. Então, por isso que o agricultor que cultiva a uva faz esse instrumento, entendeu? Para que elas subam e ali elas produzem suas uvas penduradas. Na verdade, ele só produz se for pendurado. Se for encostado no chão, ela fica mirrada, não crescem. E assim estamos diante de uma chave bíblica para um entendimento mais profundo. Quando nós entramos na Bíblia aqui, vamos para o versículo que observamos a palavra cortar
cortar aí dá uma ideia de punição, né? O agricultor está cortando alguém que não produz bons frutos. E agora? Eu sou aquele crente que não sei fazer nada. Eu acho que vou ser cortado da videira. E na verdade, queridos, o verbo aí, cortar, no original do grego, que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, é a palavra phero. Phero, P-H-E-R-O. Essa palavra phero, ele tem um significado completamente diferente de cortar, que foi o significado usado na tradução do português, certo? Eu estou usando o Strong, o dicionário Strong, para poder trazer essa fonte para você. E o significado é exatamente o seguinte: phero significa sustentar, guardar de cair. Sustentar, dar suporte, ou guardar de cair. Veja bem como a revelação agora muda de figura. Jesus está se comparando aí a uma videira. E quando você vai para a história da videira, você entende o cultivo da uva, como é feito, você agora traz essa verdade do cultivo para a verdade bíblica e ambos se juntam e traz uma revelação para você. Na verdade, Jesus não quis falar de cortar o galho, mas quis falar de levantar o galho e evitar que ele caia. Amém, queridos? Que coisa linda. Então, Jesus disse, olha, todo o ramo que estando em mim não der bons frutos, Deus, o agricultor, ele vem e levanta. Ele estava falando de videira, de uva. Não era uma árvore qualquer. A palavra levantar aí cabe melhor nesse contexto de uva. Está entendendo? Cabe muito melhor nesse contexto de uva. O cortar, talvez em outra situação, coubesse melhor. Entendeu? Se Jesus estivesse falando de outro tipo de árvore aí, como tem outros textos em Mateus falando de outro tipo de árvore. Mas nesse caso, Jesus está falando de videira. E a videira, para produzir bons frutos, ela precisa ser o quê? Levantada do chão, sustentada para que não caia aqui. Esse é o significado da palavra phero, que foi traduzido como cortar, aí nessa passagem bíblica da nossa versão. Então, querido, se você está no contexto bíblico e não produz, Deus não vai cortar você, jogar fora, lhe queimar, não vai mandar você para o inferno como muitas pessoas entendem, mas Ele vai, como bom agricultor, como um bom pai que Ele é, Ele vai fazer o quê? Ele vai lhe levantar, lhe erguer para que você produza frutos perfeitos, frutos lindos, frutos suculentos e não frutos mirrados, que seria o caso da uva no chão. Então, querido, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e você estando em mim, se você não der bons frutos, o Pai vai lhe levantar. Se Cristo é essa videira, querido, que é perfeita, a Bíblia fala que Ele é perfeito. Se Ele é a videira que fornece a seiva para os galhos, é impossível que qualquer galho que esteja nele não produza bons frutos. E é exatamente isso que Jesus quis dizer aí. Não existe ramo que estando em mim não produza bons frutos. Entendeu, queridos? Ele é a videira verdadeira. Essa passagem não trata de pecado, ela não fala de condenação, ela fala do amor de Deus, do cuidado de Deus para com aqueles que estão nele, para que estejam sempre bem assistidos, bem suportados pela palavra da verdade, pela palavra da graça dele, pelo favor dele, o favor de Deus que é erguer a videira que está no chão para que ela fique na altura suficientemente boa para que suas uvas não encostem no chão e ali fiquem mirradas. O poder que vem de cima faz as uvas crescerem, terem peso e crescerem, suculentas e produza vida. Da uva também vem o vinho, que simboliza o Espírito Santo, simboliza a alegria do Senhor. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, quando lida, quando estudada da forma certa, indo buscar nos originais, você vai ter uma compreensão
profunda dos textos bíblicos e, queridos, vão ser libertos por ela. Amém? Amém, queridos? Essa passagem é muito poderosa e muito bonita. Não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com condenação, não tem nada a ver com Deus te cortando dele. A Bíblia diz que Jesus disse que de maneira nenhuma ele lançaria fora os que viriam a ele, quanto mais os que já estão nele, como a passagem bíblica fala. Entendeu? Jesus quis mostrar aí que quem está nele produz bons frutos. É impossível quem está nele não produzir bons frutos. E mesmo que estando não produza alguma coisa, Deus, com a sua palavra, com o seu favor, com a sua graça, vai sustentá-lo, vai erguê-lo como o verbo significa na realidade. O fero significa sustentar, guardar. E eu vi outras traduções, que são muitas, e uma diz estimular no Strong's, no dicionário Strong's. Então estude a Bíblia, procure fontes dos originais, pois infelizmente quando traduzido para o português ou para outras línguas, queridos, se perde muito da essência. Porque se traduz dentro de um contexto que alguém entendeu. Você está falando de quê? Cortar aqui? Está falando de separação, de punição. Então, está falando de quem está em pecado. É impossível você estar em Cristo e estar em pecado. E ele está falando todo ramo que estando em mim, não produz bons frutos, algum problema tem ainda, mas Deus, que é o agricultor, vai dar o que você precisa para produzir bons frutos. Vai lhe encher lá do céu com a sua graça, com o seu poder, com a revelação da sua palavra, para que você dê os frutos para o qual você foi chamado, para o qual você foi enxertado na videira. Se você está enxertado na videira verdadeira, os frutos que você dará serão verdadeiros, pois vai vir da videira. Você é um mero galho. Você é um mero suporte para os frutos. Quem dá o fruto é a árvore, quem dá o fruto é o caule. Você é o suporte dos frutos, aleluia. Nós somos o suporte do poder, da graça de Deus, do favor de Deus para as pessoas, para que elas recebam esse favor, para que elas entendam essa palavra, não com condenação, mas saibam que Cristo morreu para que eles tivessem vida. Saibam que Cristo morreu para pagar o preço pelo pecado deles, pois eles não teriam condições de pagar nem o preço desse pecado, mas Cristo já pagou esse preço. E agora você recebe esse favor e produz bons frutos e vive uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém, querido? Lembre-se, você é um galho, você é um ramo enxertado na videira. É impossível você não dar bons frutos. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados com essas duas chaves bíblicas, que é: quem está em Cristo, é impossível não dar bons frutos. E que Deus não vai te cortar e lançar fora. Deus vai te levantar. Amém, queridos? Deus vai te levantar para que você produza frutos. Você é uma videira. Para produzir bons frutos precisa ser levantado e suportado pelo agricultor, colocado numa estrutura que o agricultor é quem prepara para você. Você não faz nenhum esforço para produzir nenhuma estrutura para que você possa produzir os seus frutos, mas o agricultor te põe sobre a estrutura e ainda te dá a graça dele, que é a gravidade, para que seus frutos pesem e cresçam. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, sejam abençoados praticando essas verdades. Amém.